Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Hoje é dia 10 de maio de 2024 e o nosso manancial pede que seja cantado o hino 473, Firmes na Fé. Como sempre, vou deixar escrito posteriormente aqui na descrição do vídeo o link desse hino, mas eu vou ler a letra aqui agora. Campeões da peleja sagrada. O clarim chama à luta os fiéis. Vamos nós, nessa arena bendita, conquistar os celestes lauréis. Sim, a luta do bem é suprema, quando sob o comando de Deus, a vitória é completa e segura, porque temos a ajuda dos céus. Aleluia. Se o labor desta causa altaneira tem espinhos que podem ferir, é nos céus compensando 1000 vezes pela paz do celeste porvir. E se o mundo atear os seus ódios contra nós com maldoso desdém, não importa, isso nunca enfraquece os heróis da conquista do bem. Vamos lá, com Jesus, arvorando o glorioso pendão, contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. Amém. E o manancial de hoje foi inspirado pela passagem bíblica que está em Hebreus 11, do 1 ao 6. Vamos à leitura? Exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, Senhor. Vamos para a leitura do manancial, que foi inspirada por essa passagem bíblica de Hebreus 11. Também do autor Cláudio Souza, O Desafio de Viver pela Fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ninguém que passou a viver pela fé foi desapontado por Deus. Hebreus 11, 6. Deixa claro que Ele honra a sua palavra e o seu compromisso. Ele recompensa todo aquele que vive pela fé. A fé, que nunca é posta à prova, é apenas teórica e não possui muita validade. A fé sem ação é uma fé morta. O texto diz que para alguém agradar a Deus, precisa se aproximar dele, e a única forma de alguém fazer isto é através do seu Filho Jesus. Um cristão verdadeiro reconhece pela fé que é um pecador e que os valores humanos, moralistas, não produzem vida eterna. Ele reconhece que o único meio de se ter a vida eterna é crendo que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para salvá-lo. A partir de então, o cristão que deseja fazer a vontade de Deus precisa aprender a viver pela fé. Observe que o escritor aos Hebreus, sempre que vai descrever um personagem, começa com a expressão pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Enoque, e por aí vai. Todos eles, ao agirem pela fé, correram riscos e por isso agradaram a Deus, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé podemos enxergar o que ninguém enxerga e fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Diante dos desafios da vida, todo cristão precisa escolher caminhar pela fé com Deus. Se não for assim, será paralisado pelo medo.
A escolha é sua. Viver pela fé é aprender a entregar o controle da vida nas mãos de Deus. Amém. Aleluia. Realmente, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que essa vida é muito... Se as pessoas olharem as circunstâncias, né, desta vida, você olha para um lado, desastre ambiental, você olha para outro lado, são guerras e rumores de guerra. Em muitos lugares no mundo, corrupção no governo, e você não enxerga a esperança neste mundo, e glória a Deus, não é mesmo para enxergar a esperança neste mundo, né? Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos, né? Nós vivemos pela fé, não importam as circunstâncias, vivemos pela fé em Cristo Jesus. Ele sim é a nossa esperança, né? É nele que devemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, né? E isso é ter fé, fé em Jesus, que as coisas serão muito melhores depois daqui. Há uma esperança sim. E fé, como nós conseguimos ter cada vez mais fé? É lendo a palavra diariamente, né? Ouvindo esse manancial aqui, fazendo manancial nas suas próprias casas, né? E é pela palavra que aumenta a tua fé, porque se formos olhar as circunstâncias do que acontece com a sua própria vida, nossas próprias vidas e o que acontece com o mundo, se olharmos para as circunstâncias, as coisas ficam difíceis, né? O medo toma conta, assim como diz aqui no manancial, né? Se não for assim, será paralisado pelo medo. A escolha é sua, a escolha é nossa. Vamos pedir a Deus, temos pouca fé? Mas se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos mover montanhas. Mas vamos atrás de nossa fé, vamos fortalecer como a gente consegue. É lendo a palavra, é orando, né? Conversando com o Senhor Jesus, entregando nosso coração, nossa vida a Ele. É indo à igreja, em comunhão com os irmãos, ouvindo o testemunho dos irmãos, falando os nossos testemunhos, assim a gente fortalece a fé um dos outros. A palavra diz que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, né? Todas as lágrimas serão enxugadas. O que Deus tem preparado para nós, a palavra diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Olha só quantas promessas lindas que Deus tem para nós, lindas. A palavra também diz que todo o sofrimento passado nessa vida aqui são como penas numa balança, né? O peso desse sofrimento nessa vida, seja qual for o sofrimento que passemos nessa vida, são como penas numa balança em relação a toda a felicidade e alegria que Deus tem reservado para nós depois dessa vida. Aleluia! Então fortaleçamos a nossa fé em Jesus, não olhemos para a circunstância, continuemos, né? Trabalhemos enquanto é dia, né? E é assim que a gente tem que viver pela fé, mas sem leitura da palavra, sem fortalecer-nos na leitura da palavra, sem interesse, sem oração, aí fica difícil, aí não tem como fortalecer a tua fé, né? Aí realmente você vai começar a olhar para o lado, para um outro, para as circunstâncias da vida, o que está acontecendo com o mundo, vai se encher de medo, vai querer acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo, e hoje em dia a informação é demais, né? E você não vai ter fé, não tem como. Você vai se encher de medo, preocupações, desespero, mas quem é capaz de acrescentar um dia na sua vida sequer? Quem é capaz? Ninguém é capaz, né? Então deixemos a ansiedade de lado, que a gente possa viver dia após dia como se a nossa vida, cada dia, fosse uma mini vida. Se a gente pensar dessa forma, cada dia é um milagre do Senhor, né? Cada dia de vida é um milagre. Entrega esse dia para o Senhor, porque cada dia é como se fosse uma mini vida que você tem que viver, né? É uma mini vida. Então, assim, fica preocupado com amanhã não. Você não consegue acrescentar um dia a mais na tua vida. Não tem como. Não tem como. Então, nos preocupemos com
as coisas do alto. Que a gente mantenha os nossos olhos nas coisas do alto e não da terra. Porque é isso que Jesus quer de nós. E Ele nos ama tanto, 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 tanto. Não esqueça disso. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Tenha fé em Sua palavra. Fortaleça a sua vida de oração. Não esqueça das promessas do Senhor. O Senhor tem muitas promessas. Ele recompensa aqueles que nele confiam, que nele esperam. E o Senhor é bom. E somente Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Esse foi o Manancial, a leitura do Manancial. E, como sempre, eu faço também a leitura de alguns capítulos da Bíblia, né? Que no final de um ano a gente consegue ter lido a Bíblia inteira. Hoje o Manancial pede que seja lido dos Salmos 89 até o 91. Vamos para a leitura? Salmo 89, poema do Israelita Etan. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agitam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul. O Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste, cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol.
Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha do céu. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam. Tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Quarto livro, Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará o refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, no Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao teu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta.
E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. E esse foi o nosso manancial de hoje. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês. Deus os abençoe. Bom dia.